Boa tarde, povo abençoado. Boa tarde. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você, não só nessa tarde, mas durante toda a noite, todo o início de semana, o iniciar dessa semana, todos os dias. Que você possa, através dessa mensagem, ser abençoado, receber a força de Deus, receber uma resposta em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus, através desse vídeo, toque em você que está abrindo a porta nesse momento para a presença do Senhor Jesus entrar na sua casa. Deus abençoe, que Ele possa tocar do alto da cabeça à planta dos pés e cada um que vai assistir o vídeo, em você, no seu familiar, naquele familiar que está nesse momento desanimado, que está precisando de um levante, que o Espírito Santo de Deus venha tocar em nome de Jesus. Estou meditando aqui sobre as tentativas que o inimigo faz em nossas vidas para retardar a vontade de Deus, a obra ser feita. E estou estudando o livro de Neemias 4. Vamos à mensagem? Livro de Neemias 4:1. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que faz esses fracos judeus? Permite-será a isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Então aqui, esse inimigo aqui, o Sambalate, ouviu que o muro já estava começando a ser edificado, ele se ardeu em ira. E é assim que acontece na nossa vida. Quando o inimigo vê que nós estamos fazendo a obra, fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, ele se arde em ira. E ele tenta de todas as maneiras, vai usar pessoas para retardar ou parar totalmente essa obra. E foi assim que aconteceu aqui. E começou a escarnecer, zombar, que faz esses fracos judeus, chamar de fraco os judeus que estavam edificando o muro, sacrificarão, acabarão em um só dia, vivificarão dos montões de pedra as pedras que foram queimadas, ia trazer à vida tudo que foi queimado. E além desse Sambalate, no versículo 3 tem: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente. Então, teve o número 1, que foi o Sambalate, acrescentou aqui um outro também que fazia parte do grupo dos inimigos, e falou: mesmo que eles consigam, vai vir uma raposa e vai derrubar. E então, na nossa vida, acontece dessa forma. Nós temos que aprender que tudo que nós vamos fazer, edificar nossa casa, edificar, fazer uma obra, o que for, vai vir uma sugestão, vai vir uma pessoa para jogar um balde d'água que nós não vamos conseguir, que outros tentaram, também não fizeram, e vai N situações para desanimar. E no versículo 3, uma coisa também interessante, que ouvindo o Sambalate, aqui ele estava só ele, começou. Mas no 3, está dizendo que estava com ele Tobias. Aqui, ele estava com ele Tobias. E vai aparecer mais. Então, nós temos que pensar que no mundo espiritual, eles são unidos, eles se fortalecem. Para tramar algo contra a vida, vem faz uma reunião, vê quem vai participar, e assim eles se juntam na força para fazer o mal. E muitas das vezes nós não acreditamos e não somos assim organizados. Não, em prol de algo, nós não vamos lutar, ou não lutamos, ou lutamos sozinhos. Não, vamos nos ajuntar, vamos ser unidos, em nome de Jesus. Aí, no
no No 4, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o Senhor próprio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Aí no 6, aqui no 6, o muro estava edificado, olha. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinou a trabalhar. Olha que interessante. Começou a edificar aquele muro. Veio esses inimigos, começou a falar que não íamos conseguir, que eles não iam conseguir. Mas começaram a fazer e o muro estava na metade. Por que estava na metade? Porque o povo que se colocou à disposição de levantar aquele muro, está aqui escrito, ó. O coração do povo se inclinou a trabalhar. Então, nós temos que colocar o nosso coração, nos reunirmos, seja no nosso ministério. O coração do povo tem que se inclinar a trabalhar. Não adianta uma pessoa querer fazer, vai vir o Sambalate, o Tobias, vai aparecer mais aqui inimigos, mas quando nós estamos numa união, forças braçais, orações, esse muro vai ser edificado. E quando esse muro estava na metade, porque o coração se inclinava a trabalhar, o 7 fala, e sucedeu que eu ouvi no Sambalate, Tobias, e os arábios, apareceu mais inimigo para se juntar, e os amonitas, e os adonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram, e eles ficaram mais irados, ó. Iraram-se sobremodo. Então veio o Sambalate, veio o Tobias, veio os arábios, veio amonitas, asdoditas e veio mais. E quando soube que estava quase pronto e todas as brechas estavam tampadas, começavam a tapar, iraram-se, ficaram mais irados. Não vai ser diferente na minha vida, na sua vida. Quando os inimigos veem, a sua casa está sendo terminada, você está num bom, preste a assumir um cargo muito melhor do que o que você está. Se eles ficarem sabendo, eles vão se irar de tal forma, eles vão se unir e vão se irar de uma forma tremenda. E olha o 8, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para destruir no seu intento, desviarem. Então aqui, quando eles souberam que estava tudo indo, sendo concretizado, eles se ligaram entre si. O inferno é organizado, vê que eles se ligaram, eles se uniram mais. Não, nós estamos fracos, tá? 2, 3, 4 está fraco. Vamos pegar mais pessoas e se unir mais para vir atacar Jerusalém e para desviar do seu intento. Cuidado com as intenções do inimigo. Ele vai aparecer, ele vai falar, se ele não conseguir de uma forma, ele vai maquiar. Aquilo que é para nossa destruição vai vir, a mesma destruição, só que com uma capa, uma maquiagem, para desviar ou destruir aquilo que nós nos colocamos a fazer. Continuamos. 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então, se colocarem em oração, puseram uma guarda, oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Nós temos que colocar essa guarda na nossa casa, na nossa vida, de dia e de noite, orações. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito e nós não podemos edificar o muro. Judá estava fraco. Já havia tanto pó, tanta coisa que não podemos mais fazê-lo. Aí no 12 está falando, e sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornaram-se a nós. Então foi aumentando a situação negativa para eles.
13, pelo que pus, agora aqui, como a situação estava muito intensa, ele colocou aqui no 13, ó, pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e dos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei, levantei-me e disse ao nobre e aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Vamos receber essa palavra nessa tarde. Vamos receber essa palavra nessa noite, na nossa vida, e vamos colocar aqui, igual no 13, guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias. Vamos colocar guardas pela nossa família, com espada, com lança, com arcos. Isso aqui, nós hoje vamos colocar com orações, com jejum pela família, e olhei e me levantei e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Nessa tarde eu deixo essa palavra para você que está ouvindo, não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Lembre-se do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Que nós possamos lembrar do Senhor grande e terrível. Terrível aqui no sentido de quanto Ele pode e quanto Ele é magnífico. E vamos lutar pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, as mulheres e as nossas casas. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente noite. Em Deus tudo posso.